Olá a todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus com cada um de vocês. Espero que esse momento seja de grande edificação, que você possa crescer, possa estar crescendo como indivíduo, como cristão, e também que nós possamos estar crescendo como igreja. Vamos então estar dando continuidade hoje ao capítulo 10 de 1 Coríntios, vamos então finalizar ele hoje, então vamos estar avançando um pouco mais no nosso estudo. Antes então de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos estar tirando um momento para estar orando a Deus, pedindo que Ele nos oriente, que Ele nos direcione nesse estudo que vamos fazer. Deus, mais uma vez agradecemos por esse momento que temos semana após semana como igreja, Deus, e pedimos que o Senhor esteja nos direcionando em tudo que vamos falar, em tudo que vamos ler e vamos aprender nesse momento, Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para receber a Sua palavra, para estar sendo transformado dia após dia pela Sua palavra, que é viva, eficaz e que nos orienta, que nos direciona, Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que a Sua presença se faça presente na casa de cada irmão que está acompanhando esse estudo, Deus, e que o Senhor esteja também usando a minha vida para levar a Sua palavra da melhor forma possível, Deus. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estar estudando 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 23 até o versículo 33, que é o último versículo desse capítulo. Então eu vou estar fazendo a leitura do texto bíblico, você pode acompanhar aí comigo. Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente o convidar para uma refeição, aceitem o convite, se desejarem. Comam o que eles oferecem sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser que esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para você, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então aqui vemos Paulo então fechando esse capítulo 10. Ele começa esse trecho citando mais uma vez essa frase: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo traz benefícios. Então Paulo ele está aqui repetindo essa frase. Essa frase, repare aí na sua Bíblia, provavelmente ela vai estar destacada. O tudo é permitido, ele vai estar entre parênteses, ele vai estar destacado, entre aspas, perdão. Ele vai ter um destaque. Provavelmente isso aqui é uma citação que Paulo está fazendo. Provavelmente esse tudo é permitido, esse tudo é lícito, era uma frase que esses irmãos de consciência forte, se achavam extremamente espirituais, elevados, eles usavam. Tudo é permitido, tudo é lícito, nada me derruba, eu estou em Cristo e eu tenho um conhecimento mais elevado que os outros, a minha consciência forte é mais elevada que a dos outros e nada faz mal, eu posso fazer tudo, inclusive me assentar na mesa dos templos pagãos e participar daquelas festividades e comer com as pessoas ali. Tudo é lícito, tudo é permitido, não dá nada, isso não me atinge. Basicamente, esse tipo de pensamento de tudo é permitido e tudo é lícito, ele era o pensamento que esses irmãos de consciência forte eles tinham. Pensamento que era muito perigoso, pois Paulo ele chega a advertir eles, que aqueles que estão em pé, pensam que estão de pé, cuide para que não caia, justamente por pensar que tudo é permitido, tudo é lícito. Posso fazer tudo porque a minha consciência não me condena. Eu posso fazer tudo porque eu tenho essa liberdade. Cuidado, você pensa que está em pé, você pensa que é livre, mas você pode uma hora estar caindo. Então eles usavam essas afirmações. E Paulo aqui faz umas correções. Tudo é permitido?
Sim, tudo é permitido. O cristão pode fazer tudo? Pode, mas nem tudo convém. Nem tudo você deve fazer só porque é permitido. Tudo é lícito, mas nem tudo traz benefício, nem tudo edifica. Edifica a sua vida, edifica a vida das outras pessoas. Então tem coisas que não edificam, tem coisas que não convém você fazer. E Paulo aqui falando nesse contexto, coisas que escandalizam os outros, você não deve fazer. Escandalizam os irmãos, você não deve fazer, deve se abster de fazer. Você pode fazer, não significa que isso é errado, mas como escandaliza alguém, você deve se abster. Outra coisa, se isso não edifica, essa liberdade cristã, você está exercendo ela, e ela não está edificando nem você, nem o outro, tem algo errado. Então você não está entendendo bem. E nesse caso, você também deve se abster de fazer isso. O que esses irmãos aqui de consciência forte estavam fazendo, não estavam edificando, nem eles, nem os irmãos que estavam ali se escandalizando. Eles estavam correndo sério risco de estar voltando atrás em um contexto de idolatria, de imoralidade, que eles já participavam antes, estavam brincando com toda essa questão, porque eles diziam que não dava nada, porque tudo era permitido. Mas eles estavam se expondo a um templo pagão, a um ambiente que não era bom. Eles podiam, de repente, cair de novo, e cair naquilo que eles também já tinham dificuldade no passado. Então Paulo aqui diz que isso não é algo que você deve fazer. O que eles estavam fazendo não é algo que deve fazer. É lícito, não tem assim nada demais, porque o ídolo não é nada. Aquela carne não era nada, mas existe um problema maior. Tudo aquilo tinha uma situação demoníaca por trás. Aquele culto, aquele contexto de ídolos ali, naquele contexto daqueles tempos, tinha uma atuação demoníaca por trás. Além de cair, estava tendo parte com demônios. Então temos que cuidar quando usamos a liberdade cristã. Se ela não edifica, se ela não traz nada de bom, nem para você, nem para os irmãos, você deve repensar aquilo que você está fazendo. Porque eles estavam usando muito mal a sua liberdade. Estavam usando muito mal, dizendo que tudo é permitido, que tudo é lícito. E estavam, inclusive, indo para um caminho para ter parte com demônios, se assentando à mesa de demônios. E isso era extremamente prejudicial, falando somente para eles já, isso era extremamente prejudicial para eles. E era muito um problema isso que eles estavam fazendo. Então Paulo, ele cita o tudo é permitido, o tudo é lícito e faz as correções. Nem tudo convém, e nem tudo edifica. Então isso você deve se abster de fazer. Você é tão livre que você pode se abster de algumas coisas. Esse é um indicativo da liberdade cristã. Você é tão livre que você pode se abster de fazer algumas coisas, e assim como ele diz, ainda no versículo ali 23, no 24, não se preocupem com o seu próprio bem, mas se preocupem com o bem dos outros. Então a liberdade cristã também nos faz pensar mais no outro do que em nós. Isso é um sinal, não é uma liberdade egoísta em que você faz tudo o que você quer, como alguns irmãos estavam fazendo, mas é uma liberdade que ela se abstém de algumas coisas, porque escandaliza os outros, porque não edifica nem a si mesmo, nem o outro, e ela pensa no próprio, não no próprio bem, mas pensa no bem do outro. Então essa é a liberdade cristã. E Paulo continua então falando algumas coisas aqui para eles. Paulo agora vai falar sobre a comida, a carne que é vendida no mercado. Lembre-se que em Corinto, provavelmente a carne que você comprava no mercado, algum momento ela passou por aqueles templos pagãos. Ela passou por algum tempo, não foi consumida totalmente lá, e o restante que sobrou foi vendido. Então você tem ali, naqueles mercados que vendiam a carne, inúmeras carnes que vieram desses sacrifícios a ídolos. E Paulo diz aqui, você vai no mercado, você pode comprar, mas não questione nada. Compre essas carnes lá, compre a carne que você deseja para o seu consumo, para você se alimentar. Compre a carne, mas não questione nada. Não questione de onde que vem a carne. Se veio do templo pagão, de onde que ela veio, qual é a procedência. Não questione a procedência dela. E por que ele diz isso? Por motivo de consciência. Então você não questione, não pergunte de onde que vem. E parece um pouco contraditório o que ele está falando aqui, E por que ele diz que isso é possível? Por que você pode ir no mercado e comprar a carne
né, e não perguntar de onde que ela vem e consumir essa carne, isso não tem problema. Ele diz assim, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus criou o animal, Deus criou os alimentos para o ser humano, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo, Deus criou a terra, né, e consequentemente existem algumas entidades demoníacas, como vemos aqui nesses tempos pagãos, que pervertem essas coisas, usam animais para sacrifícios, né, pervertem o ser humano, né, corrompem isso, mas Deus ele continua sendo o dono de todo mundo, de toda a terra e tudo que existe na terra. Então, esses animais, essa carne é de Deus, né, Deus que criou isso. Então, isso que Paulo utiliza, né, utilizando então um texto de Salmos aqui, para então exemplificar, né, isso que ele está falando. Tudo é do Senhor, né? Então, vá no mercado e coma de tudo, compre de tudo, mas não pergunte a procedência, para não ativar na sua consciência alguma coisa, né, que lhe faça mal ou escandalizar alguém, né? Então isso que ele coloca. No templo pagão você não pode comer carne, devido à influência demoníaca que tem naquele ambiente, naquele culto ali, né, que faz parte de todo aquele contexto. Você não pode se assentar à mesa com essas pessoas e comer carne sacrificada no templo pagão. Isso você não pode fazer, mas no mercado, né, no comércio ali, no mercado, você pode comer. Provavelmente, se você não fosse comer, ficar perguntando a procedência dessa carne, a procedência de cada alimento, provavelmente você não ia comer nada, porque a chance de ser vinda, né, daqueles tempos era muito grande. A maioria, né, se não quase todas as carnes, todo o alimento que tinha ali, uma hora ele passou por esses tempos como uma oferta. Mas aqui Paulo diz, não pergunte nada e coma. Compre e coma, porque tudo é de Deus. Tudo que tem na terra, tudo que existe, ela é de Deus. Então você pode, no mercado, comprar aquilo, né, para o seu consumo, para você se alimentar e você se sustentar fisicamente. Então você pode comprar, né, essas carnes ali no mercado. Mas não pergunte a procedência. Essa é a orientação de Paulo. Agora existe mais uma situação aqui que Paulo expõe. Então nós já vimos que no templo pagão você não pode comer carne e participar daquelas refeições e você está ali se assentando à mesa de demônios e tendo parte com demônios. Isso você não pode. No mercado você pode comprar carne para seu consumo, né, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas tudo é do Senhor, tudo que tem na terra é do Senhor. E ali você compra e você come, né, aquilo que você precisa para você sobreviver. E mais uma situação agora que Paulo vai colocar. Se um descrente, né, o convida você para uma refeição, o que você faz? Você vai rejeitar? Né, você vai recusar? Ele diz assim, se você desejar, aceite o convite. Coma tudo que ele oferecer para você. Mas não pergunte, né, a procedência. Não pergunte de onde que veio aquilo. Né? Mais uma vez, por motivo de consciência. Você não pergunta a procedência desse alimento. Você pensar, então, toda vez que um descrente me convidar e eu for comer na casa dele, eu posso comer tranquilamente e aceitar tudo. Sim, até certo ponto, mas Paulo coloca uma exceção aqui. A exceção é quando alguém lhe avisa, alguém lhe diz, olha, essa carne, esse alimento foi consagrado a um ídolo. Então você se abstém de comer por causa da consciência daquela pessoa que lhe avisou isso. Não necessariamente apenas é um cristão de consciência sensível que te avisou isso, mas também poderia ser alguma outra pessoa, um gentil que avisou, olha, eu sei que você é cristão e normalmente, né, vocês não comem então esse tipo de comida, né, então eu estou te avisando. A minha consciência diz que é para eu te avisar, eu estou te avisando. Poderia ser algo nesse sentido também. Você vê alguns comentaristas falando sobre isso também. Então, por motivo da consciência da pessoa que ele avisou, você se abstém de comer. Você não come então esse alimento ali que foi servido. Então essa é o direcionamento que Paulo, né, diz a respeito de uma refeição com um descrente, quando você é convidado. Se você está tranquilamente ali com ele, você come tudo aquilo que ele lhe servir, mas se alguém lhe avisar, alguém dizer, olha, isso foi sacrificado a ele, se você não come, né, em respeito à consciência dessa pessoa. Para você pode não ter problema nenhum, mas para essa pessoa que avisou tem algum problema sim. Tem um problema que ela considerou importante, inclusive, te avisar para você não comer. Então, nós vemos aqui, né, as orientações que Paulo dá para eles conviverem também com essas pessoas descrentes.
Olha, no templo não vá. No templo pagão, no templo de adoração a ídolos, cultos imorais, essas coisas, você não vá. Não se contamine com tudo isso, com idolatria, com imoralidade, né, com todas essas questões. Mas na casa de um descrente, se ele convidar você, você pode ir, né, se você desejar. Você pode comer aquilo que ele lhe oferecer sem perguntar nada por motivo de consciência. Mas se alguém te avisar, olha, não coma isso, né, por causa que isso foi sacrificado a ídolos, você se abstém. Né? Essa é a orientação que Paulo expõe para eles. Né? Então, continuando aqui. Paulo faz algumas perguntas retóricas, né? Você já deve ter notado isso no decorrer desse livro. Né? Por exemplo, no finalzinho do versículo 29, ele diz, afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam, ou pela consciência dos outros? Né? Por que eu sou condenado por comer algo pelo qual eu dou graças a Deus? Essas são algumas perguntas retóricas, né? Para você refletir nisso. Nós vemos aqui, falando de tudo que Paulo falou, falando desse contexto aqui, que a nossa liberdade, né, digamos, de fazer tudo o que queremos e dizer que tudo é lícito, tudo é permitido, ela tem uma limitação, sim. Ela tem uma limitação. Porque tem coisas que escandalizam. Essas coisas escandalizam a consciência dos outros. E você não deve fazer. Então, de certo modo, a nossa liberdade ela é limitada pela consciência dos outros, pelo que os outros pensam. Tem coisas que escandalizam alguns irmãos. Então, você deve se abster naquele momento, né, de usufruir a sua liberdade de fazer tudo o que você quer em prol desse irmão que tem a consciência fraca, em prol daquilo que ele pensa, né, e você deve considerar o seu irmão superior ao comer carne, superior a qualquer outra coisa, né, pequena desse mundo que o escandalize. Você tem que ser alguém maduro, né, e tratar isso de maneira correta. Naquele momento você se abstém de comer carne, né, por causa daquele irmão. Você tem que amar mais o seu irmão do que comer carne. Né? Então, isso a gente deve sempre estar levando em conta. De certo modo, a nossa liberdade ela é limitada por causa da consciência de alguém. Mas isso depende um pouco do que você diz ser liberdade. Né? Existem conceitos que o mundo tem de liberdade que não é a liberdade cristã, que é sim uma libertinagem, em fazer tudo o que quer, sempre pensar em você. Agora, o conceito de liberdade cristã, né, a sua liberdade ela é tamanha. Você pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não ao comer carne se escandaliza o seu irmão. Você pode pensar mais no outro do que em você. Então essa liberdade que temos em Cristo, né, ela é muito maior do que essas coisas. Se a gente pensar desse outro lado, por esse outro prisma, né, a nossa liberdade não é limitada. A nossa liberdade, né, ela é exercida quando você se depara com um irmão que tem uma consciência fraca e você tem tanta liberdade de se abster de algumas coisas em prol desse irmão. Então isso varia um pouco, né, algo retórico que ele coloca para a gente pensar. E será que eu vou ser condenado então se eu comer algo pelo qual estou dando graças a Deus? Então a gente vê aqui, né, no tempo pagão, isso é um problema. Né? Você pode ir lá e falar, não, estou dando graças a Deus aqui, né, então estou comendo aqui, está tudo tranquilo, não dá nada, e estou dando graças a Deus por esse alimento sacrificado aqui. No tempo pagão existe um problema. Não é só o comer carne, não é o simples comer carne, mas é todo o contexto de imoralidade, idolatria que tem naquele tempo, e isso é um problema. Então nesse local, né, isso aqui não cabe. Provavelmente você vai receber uma condenação, digamos assim, você vai estar sujeito a cair nessas tentações. Não quer dizer que é pelo simples comer carne, não quer dizer isso, mas por todo o ambiente, por tudo aquilo que você está se expondo. Você está pensando em estar de pé e logo pode cair. Então isso é um problema. E então nesse caso, você não tem nada do que agradecer de estar naquele meio ali, naquele contexto ali. Então isso é um problema. Mas nós vemos que nas demais situações, se você compra carne no mercado, não pergunta a procedência, come ela e agradece a Deus, entendendo que tudo que tem na terra é de Deus, você não vai ser condenado por isso. Se você está na casa de um descrente e come tudo que ele lhe oferece sem perguntar a procedência e ninguém lhe avisa que isso é algo oferecido, ninguém fala, ninguém se opõe a isso, você não vai ser condenado por comer. Agora temos o outro lado. Se alguém lhe avisar, então, que isso foi oferecido a ídolos, você vai ter um problema. Então você não vai poder, digamos,
agradecer a Deus por isso, né? Por essa comida aqui, você tem que se abster de comer ela. Então repare que sempre tem umas limitações, sempre tem um outro lado, nunca é algo fechado, né? É algo variável, né? Nós vemos aqui, principalmente na situação ali com descrentes. Você pode comer e você não vai ser condenado, se ninguém se opor a isso, se ninguém lhe avisar, né? Por motivo de consciência você não perguntar, mas se alguém se opuser e você, mesmo assim, comer, e você escandalizar aquela pessoa que lhe avisou, existe um problema, você está ferindo a consciência de uma pessoa que tem uma consciência sensível. E se ele é um irmão seu, você está fazendo um irmão pelo qual Cristo morreu tropeçar, então tem um problema, assim como Paulo falou. Então é algo variável, né? Mas aqui nós vemos que ele vai falando, né, de modo geral, né, como que você pode então ir agindo em relação a isso que acontecia no contexto deles, né? Então essas perguntas retóricas nos fazem pensar e compreender mais profundo também aquilo que Paulo, né, já falou durante esses capítulos aqui. E ele diz um famoso versículo, né, o versículo 31 desse capítulo: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Ou seja, tudo que vocês fazem, não seja só por fazer, seja para a glória de Deus. A sua liberdade, aquilo que você faz, deve ser tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus é um tanto abstrato, a gente usa muito essa expressão, para a glória de Deus. Eu tenho uma vida para a glória de Deus, não sei o que para a glória de Deus. A gente sempre usa muito isso, né? E o que a gente quer dizer? O que glória de Deus quer dizer? Isso fica, quando alguém te pergunta, mas o que é esse para a glória de Deus que você está falando? Muitas vezes a gente não consegue responder. O que nós podemos colocar aqui para ajudar a entender essa expressão, para a glória de Deus, é o oposto de glória para si mesmo. Você está dando glória a Deus ou você está dando glória a si mesmo ou outra coisa. Então a glória a si mesmo aqui é fazer tudo o que você quer, né? Se vangloriar que você tem uma consciência forte, você pode comer de tudo e não tem problema nenhum, você pode ir no ambiente que você quiser, no templo que você quiser e comer e fazer tudo e não tem problema nenhum. Isso não é glória a Deus. Isso não é dar glória a Deus, mas é dar glória a você mesmo. Você se acha tão superior, tão superior, que você diz tudo é permitido, tudo é lícito, eu sou forte, minha consciência é forte, eu faço o que eu quiser e não dá nada. Isso não é glória de Deus. Isso não é dar glória a Deus. Você está dando glória e se engrandecendo a si mesmo. Isso é um mau uso dessa liberdade que a gente tem. O oposto disso, aqui nesses escritos de Paulo que nós vemos, o dar glória a Deus aqui é, primeiramente, cuidar com aquilo que você faz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Você pensar desse modo antes de agir. Você agir de modo que não escandalize ninguém. Você agir de um modo como o Paulo ensina, abrindo mão dos seus direitos, inclusive de direitos que são imprescindíveis, como ele abria, em prol do Evangelho, em prol das pessoas, dos irmãos, em prol daquelas pessoas que você visa alcançar para Jesus. Isso seria dar glória a Deus aqui nesse texto, nesse contexto que Paulo cita, esse texto. Você fazer, você se abster de algumas coisas para não escandalizar os irmãos, para você mesmo não estar sujeito a cair, para você mesmo não ter parte com demônios, para você mesmo ter um relacionamento pleno com Deus e com os irmãos. Isso aqui seria uma pista que temos do que seria dar glória a Deus, pelo menos nesse texto aqui. Então, creio que quando a gente entende o contexto e vê esse texto aqui, isso faz toda a diferença. Esse comer, esse beber e fazer tudo o que você faz para dar glória a Deus aqui, está atrelado ao usufruir dessa liberdade cristã de maneira correta, pensando mais nos outros do que em você. Fazendo tudo o que ele diz para não fazer, não se envolver com idolatria, imoralidade, não se envolver com coisas que escandalizam os irmãos, e assim por diante. Então nós vemos que aqui esse dar glória a Deus pode se dar por essas atitudes exemplares, de uma conduta exemplar cristã. E Paulo vai falar mais uma coisa, no versículo 32, não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Então na Bíblia nós temos basicamente esses grupos, judeus, o restante da humanidade chamado de gentios, e temos a igreja de Deus. Ou seja, não ofendam nenhum grupo, não ofenda ninguém.
Não ofenda ninguém no mundo, né, com as suas atitudes. Tome cuidado com aquilo que você faz. Lembrando que Paulo, ele está falando também no levar o Evangelho, né, a igreja levando o Evangelho, né, ele dá alguns exemplos, que ele se fez escravo, né, de todos para levar muitos a Jesus. Então, quando você vai levar a Jesus, você não pode sair escandalizando as pessoas, né? Você tem que fazer como Paulo exemplifica. Achar algo que você possa se conectar a eles, que você possa se identificar a eles falando da cultura, né? Algo que não é pecado, algo que não vai contra a lei de Deus, e assim estar se engajando com eles. E cuidar para não escandalizar eles com as suas atitudes. Então, a nossa liberdade como cristãos não deve ofender as pessoas religiosas, os judeus, não deve ofender as pessoas do mundo, os gentios, não deve ofender as pessoas da nossa comunidade, da igreja, não deve ofender ninguém. Esse é um filtro também, né, que nós temos que ter quando usamos a nossa liberdade. Pense mais nos outros, pense mais no bem dos outros do que em si mesmo. É isso que Paulo já mencionou antes. E Paulo termina falando mais uma vez sobre o seu exemplo. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então Paulo, ele termina mais uma vez falando do seu exemplo. Nós vemos que Paulo expôs o problema, colocou toda a situação que acontecia nessa igreja. Paulo colocou também o seu exemplo, em que ele rejeitou o seu direito ao sustento, né, e algumas regalias que ele poderia ter como apóstolo. Nós vemos que ele usou o seu exemplo já, vemos que ele usou o exemplo de Israel, que é o exemplo do que não devemos fazer, que era o que muitos estavam copiando ali, né, e vemos mais uma vez que ele cita o seu exemplo. Ele fecha então o capítulo 10 falando do seu exemplo. Ele procura agradar a todos em tudo que ele faz. Ele procura agradar a todos em tudo que ele faz. Isso também é uma forma de dar glória a Deus, agradar a todos em tudo o que você faz, você buscar fazer isso. Nem sempre a gente consegue, nem Cristo Jesus, que veio aqui na terra, encarnou, viveu aqui e agradou todo mundo. Nem ele agradou todo mundo. Com certeza nós também não vamos agradar todo mundo, mas temos que fazer o possível para não criar barreiras, para que as pessoas sejam impedidas de caminhar conosco, receber o Evangelho e assim serem salvos. Temos que tomar cuidado, quando usufruímos da nossa liberdade cristã. Então Paulo faz tudo isso, todo esse exemplo dele, de se abster de algumas coisas, de alguns direitos, de abrir mão de algumas coisas em prol dos irmãos, de se identificar com os irmãos em algumas coisas, tudo isso que ele faz. E esse exemplo dele não é apenas algo vago, não, ele faz porque ele acha legal, porque ele acha um princípio bonito. Ele faz isso com um propósito muito bem claro, o qual ele já demonstrou ao decorrer desses capítulos. Ele faz isso para que muitos sejam salvos. O maior número de pessoas possam ser salvas. Que não seja ele barreira, que não seja atitudes que ele faz, barreiras que escandalizam, barreiras que impedem que o Evangelho chegue até essas pessoas. Então que não sejamos nós também barreira para os irmãos, de escândalo em algumas coisas, tropeço, queda, que não sejamos barreira para ninguém quando usamos a nossa liberdade. Precisamos refletir sempre nisso. Como estamos usando essa liberdade? Será que estamos pensando mais no bem dos outros ou no nosso bem? Temos que sempre cuidar, porque a nossa carne tende a pensar só em nós mesmos. Temos que sempre cuidar. Creio que o exemplo de Paulo é um exemplo muito bom, um exemplo que nos ajuda de maneira prática também a viver, a como estar no meio de descrentes, a como se posicionar em relação a alguns locais, como por exemplo templos pagãos, templos de ídolos, ali você não deve ir. Mas se um descrente o convidar, você pode ir na casa dele, pode ter um relacionamento, você pode até comer com ele, desde que ninguém se oponha a isso. Então nós vemos que ele dá uma série de conselhos que também nos ajudam hoje. Como que nós podemos então usufruir dessa liberdade, se relacionar com os outros, tanto os descrentes como os cristãos. Então vemos que temos que cuidar com o que fazemos, para que assim possamos levar o Evangelho para o maior número de pessoas, para que muitas pessoas sejam salvas, fazendo o nosso melhor para agradar todos, a fim de que muitas pessoas sejam salvas. Isso que Paulo diz. Então que a gente use bem a nossa liberdade, individualmente, como igreja também, que Deus nos ajude, que a gente possa, através da nossa vida, do nosso exemplo, de abrir mão de algumas coisas
de viver de acordo com aquilo que o Senhor nos pede, sem escandalizar os outros, sem ficar brincando com o pecado e tentação ao ponto de que nós pensamos estar em pé e vamos cair. Que nós façamos isso e com esse exemplo de vida que nós buscamos, nós possamos então levar muitas pessoas até Jesus. Que Deus nos ajude. E para nós fazermos isso, só conseguimos fazer isso considerando o outro superior, considerando o bem do outro superior ao nosso. Senão não vamos conseguir e vamos fracassar, assim como esses irmãos aqui estavam fazendo. Lembre-se, a sua consciência nem sempre diz o que é certo, mas a palavra de Deus e o exemplo aqui que temos de Paulo nos mostram o que é certo nessas situações. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, que vocês tenham compreendido tudo isso, e peço que Deus ajude eu e você a praticar cada vez mais essas palavras, esses textos aqui que temos estudado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, possamos crescer como igreja, como comunidade, e ser exemplo, para que muitas pessoas sejam salvas através de nós. Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.